Chegamos agora para falar de brasileiro morando em Portugal, de capixaba morando em Portugal, de pessoas que querem morar em Portugal, de você que já mora em Portugal, com uma personagem da semana da coluna em A Gazeta, que foi um espetáculo de público, porque todo mundo se interessou muito por tudo que ela tinha para falar. Ela é a Miri Tawil, daqui de Vila Velha, já mora em Coimbra há 3 anos mais ou menos. Foi para lá, como muitos brasileiros, né, naquele boom que a gente teve de brasileiro indo para lá, em busca de uma outra vida, né, de estudos, no caso dela também, e criou uma cooperativa para poder ajudar outros brasileiros a irem para lá também e terem boas oportunidades de emprego, terem oportunidade de renda, saberem onde morar, como pagar o aluguel, né? Tudo que envolva morar em Coimbra especificamente. Eu vi que ela já entrou aqui. Vamos convidá-la para participar da live junto, porque faremos as nossas lives aqui que a gente tem feito, tem dado super certo. Todas as perguntas podem participar, podem perguntas, que vai ser um prazer estar aqui com vocês. Hoje deu certo. Hoje deu certo. Tudo certo, Amiri? Tudo bom e você, Pedro? Tudo ótimo, melhor agora. Que sucesso essa sua coluna, viu? Olha, eu já tinha. Menina, Eu vou te falar. A gente já tinha sido noticiado no jornal diversas vezes, mas nada se compara, gente. Olha, eu vou te falar, o Pedro é um estouro. e você sabe que deu muita gente acessando e muita gente mandando e-mail, mandando mensagem dentro do post da coluna, muita gente perguntando como é. E aí a gente já conversou um pouco sobre isso e tudo. A gente sabe que tem muita gente que se ilude, né, naquela promessa de uma vida muito fácil na Europa, e não é bem assim. Mas então, de uma pessoa que tem a experiência, como é morar em Portugal? Olha, uma coisa que eu acho interessante esclarecer, exatamente porque está tendo muita demanda sobre esse serviço específico, é que nós não, nesse momento a Tânia está ali falando, a Tânia foi professora comigo na FAES, a Mireu, oi Tânia, é, nesse momento agora, o Amigos em Coimbra, ele não presta uma assessoria para quem quer morar em Portugal, para quem está aqui no Brasil e tudo. É o seu trabalho. Não é que nós não podemos fazer. Nós estamos até montando uma equipe multidisciplinar, formada por advogada, por contabilista em Portugal, porque em Portugal não se fala contadora, fala contabilista. A gente está até montando uns e-books, um material que seja de fácil acesso, com preço acessível, para que as pessoas, né, possam ver o básico, né, da informação, para que elas tenham o básico até para saber qual o melhor visto, qual que é a melhor forma e tudo mais. E uma outra coisa também que estão me perguntando muito, né, desculpa, eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, mas é só para acalorar um pouco os ânimos, porque acho que foram mais de 1.000 mensagens mesmo, é que muitas pessoas estão perguntando se agora, no momento, Portugal está recebendo brasileiros, tá? E agora, nesse momento, Portugal não está recebendo brasileiros que não tenham título de residência, ou que não tenham visto de trabalho com contrato de trabalho, ou que não tenham visto de estudante já com uma matrícula numa escola. Então, ir para Portugal hoje, como turista, para começar a vida lá, né, para a partir desse momento começar a empreender ou tentar um emprego, nesse momento agora, as fronteiras estão fechadas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje o Brasil é o país que mais está retornando brasileiros, né? O país que mais retorna pessoas, né, de Portugal em relação ao mundo. É super traumatizante, né? Imagina você ir e voltar. Então, fiquem de olho, cuidado com as falsas promessas, cuidado com pessoas que prometem milagres, documentos milagrosos. Milagre não existe, tá, gente? Vamos olhar a lei direitinho, porque se a gente for nos sites oficiais mesmo de Portugal, você vai ver, tá tudo lá escrito, né? Então,
cuidado aí com essas falsas promessas, né? E, Amília, a gente tem, existe essa coisa de como a gente tem uma conexão com Portugal, a nota do Enem vale em algumas universidades de lá, os estudantes têm uma certa facilidade. Eu acho que muita gente também pensa que é muito fácil. Vamos chegar É, lá com passagem comprada para uma semana e vamos ficar e pede visto, mas assim, muito sem saber e às vezes no amadorismo que acaba ruminando, acabando com os planos, né? é, É tranquilo, é só chegar mesmo. Você vai daqui, tudo certo. Você chega não lá e vai mesmo. vendo. Não mesmo, assim, a gente super aconselha, né, por toda a nossa experiência, são 3 anos de comunidade lá, são mais de 10 mil pessoas, a gente já ajudou muitas famílias, muitas empresas com aconselhamento, pessoas que passaram por uma outra dificuldade, a gente já até vaquinha, de várias formas, tá? Não é assim tão simples. Olha, a nota do Enem, ela serve para a Universidade de Coimbra, serve para a Universidade do Porto, serve para algumas universidades em Lisboa também, serve, é uma excelente porta de entrada, mas isso não quer dizer que a universidade lá vai ser gratuita. Então, as propinas lá, que são as mensalidades, elas são caras, né? Então, você precisa se organizar financeiramente, saber onde você vai morar. Existem aplicativos que você pode baixar daqui do Brasil mesmo, para saber assim quantos ônibus você pegaria se você morasse na rua tal para chegar até a universidade, né? A gente Legal. indica que você não alugue o apartamento ou o quarto daqui do Brasil. O ideal é você ir para um Airbnb ou para um hotel ou para um hostel e aí de lá você vê com seus próprios olhos, porque a internet ela engana. Então, às vezes, o quarto que você vê aqui na internet, ele é lindo e às vezes ele até é, mas Portugal é um país antigo, então tem muitas construções antigas. Então, às vezes você vai chegar lá, é um quarto que tá com aquele cheirinho de guardado, para quem é alérgico a mofo, então já não serve para você, né? Ou então se você vai com pet, muitos locais não aceitam. Então, se você vai com uma criança, o ideal é se organize para ficar em Portugal pelo menos um mês financeiramente, né, para ficar no hotel, para não precisar trabalhar logo quando chegar. Por quê? Porque o emprego, a vaga na universidade, tudo você vai conseguir, mas você vai conseguir com o tempo, né? Você não vai conseguir em 1, 2 dias, não. Você vai precisar se adaptar, se organizar e se planejar. Por isso que esse curso que nós estamos preparando, que é com uma equipe multidisciplinar, tem conosco a professora Liana, né, que é do Sebrae, que inclusive parece que Uhum. toca com você, né? Parece que Conheço, vocês... conheço. Ela é professora, é consultora do Sebrae e um dos tópicos que a gente aborda é o planejamento. A importância de você se planejar ainda do Brasil. A gente, ó, precisa de tanto tempo, então a gente vai explicando mesmo, porque não é assim tão simples. Os vistos e os documentos todos, você tem que conseguir daqui do Brasil, Pedro. Imagina você que existe um acordo de cooperação Brasil-Portugal, onde no Ministério de Saúde você consegue um documento chamado PB4. E com esse documento você é atendido em qualquer hospital em Portugal gratuitamente. Só que se acontecer de você não levar esse documento, você não é atendido. Então, imagina, não é fácil você conseguir daqui, né, lá de Portugal, arrumar alguém do Brasil para conseguir esse documento para você. E aí você tem que mandar esse documento via Sedex, enfim. Tem toda tem vários documentos, várias coisas que você precisa fazer antes de ir. E quanto mais você se planejar, quanto mais você se organizar, menos você vai gastar lá, menos você vai cair em papo de gente que está ali querendo mesmo, né, uma oportunidade para, né, de uma pessoa que está totalmente desorientada, de repente te dar um Sim. golpe, né? Então você já está preparado, você já sabe das coisas, você não vai ser enganado, você já tem as informações, né? Então isso é muito importante. E tem alguma coisa, porque o grupo lá é grande, tem empresários, tem cidadãos que já estão lá, que chegaram agora, imagino, deve ter gente mais recente, mais antiga.
Tem alguma coisa que eles pecam mais na hora de prestar atenção antes de ir ou quando chega lá? Ai, olha, essa questão do apostilamento de AIA, por exemplo, é uma coisa que a gente erra muito. Para você ter uma ideia, o maior cartório de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, o maior cartório de Vitória fez meu apostilamento todo errado. Apostilar documentos, os meus documentos foram apostilados de uma forma que quando eu cheguei na Universidade de Coimbra para dar entrada na minha matrícula, os meus documentos não foram aceitos. O Então, que é prestar esse atenção. apostilamento? Então, esse apostilamento é o seguinte: você tem um diploma, você é jornalista, tem um diploma de jornalista, né? E você Uhum, quer que esse seu diploma seja válido em Portugal, para que você possa ingressar no mestrado, para que você possa exercer sua profissão, né? Então, para ele ser um documento válido, existe um acordo, né, no mundo todo chamado apostilamento de Haia. Este apostilamento é feito em vários cartórios em todos os países do mundo, onde você prepara esse documento para ele ser válido em Portugal. Existem muitos erros que são entendi. cometidos nesse sentido. E aí, às vezes, às vezes a pessoa vai com o filho e não leva a certidão de nascimento do filho apostilada, e na hora de matricular o filho na escola, não tem o documento. Essa questão do PB4, que é esse documento do Ministério da Saúde, algumas pessoas levam, mas não apostilam esse documento. Então, alguns hospitais não aceitam. E ao empreender, eu acho que falta muito planejamento estratégico financeiro. Eu percebi muito isso entre os pequenos empreendedores brasileiros que empreenderam em Portugal. E são um sucesso. Porque é impressionante como empreender em Portugal é uma coisa que o brasileiro faz bem. Porque o brasileiro, eu acho que ele é simpático, ele inova, ele traz coisas novas. E o português começa a se apaixonar por aquele entendimento. E super dá certo. Mas na pandemia, que muitos tiveram que ficar com as portas fechadas por 2 meses, por exemplo, muitos faliram. E por que faliu? Será que eles tinham esse planejamento financeiro estratégico ok? Será que eles não tinham uma reserva, né? Essa reserva, esse capital de giro para a empresa que está empreendendo, seja no Brasil, seja em outro país, ela é muito importante. Então, essa questão do planejamento financeiro para a empresa, né? Para você se organizar. Porque imagina, se fecha, você precisa ter uma reserva, né? Sim, Lá as coisas são muito caras, o aluguel lá é muito caro. Então, a maioria das empresas tem um ponto físico. Então, o aluguel continuou acontecendo, né? Não deixou de pagar aluguel. Aí você vai virar para mim e falar bem assim, Miri, mas em Portugal o governo português ele deu subsídio. Ele deu dinheiro para os empreendedores que fecharam as portas. Deu, mas ele deu 3 meses depois, né? E lá não é tão simples assim conseguir um empréstimo. Então, você é um empreendedor. Para você pegar um empréstimo no banco lá, você precisa estar lá um tempo, ter um título de residência, já está recolhendo seus impostos há um tempo. Se você já é empreendedor há um ano, você vai ter facilmente um financiamento e tudo mais. Você começou há pouco tempo, então você vai ter mais dificuldade, né? é, é. E aí eu vou aproveitar uma pergunta que chegou da Débora Lima aqui, perguntando se pedagoga pode empreender em alguma área própria, né? Desculpa, em Portugal. Eu vou dar É, até uma coisa que eu penso, assim. A gente via, naquele tempo de 2018, que teve aquele boom do pessoal indo para Portugal, vendia tudo aqui no Brasil. Do lápis ao apartamento, ia para lá e o que surgisse eles estavam fazendo. Tem mesmo área para todo mundo. O melhor é largar de mão, desapegar e empreender para vender açaí lá. Ou tem área de atuação? eu acho assim, muitos deram certo, né? Alguns não deram tão certo assim. Alguns que eu percebi que faliram no momento da pandemia, onde ficou tudo fechado por quase 3 meses, tanto em 2020 como agora em 2021, eu percebi que faltou um pouco de planejamento financeiro, né? Então, assim,
eu não sugiro uma pessoa vender carro, vender tudo para ir com a cara e com a coragem, sem nenhum planejamento mínimo que seja. Você é pedagoga, você pode empreender na sua área em Portugal? Pode, tem mercado. Porque lá tem muito brasileiro fazendo mestrado, doutorado, que vai precisar de uma pessoa como você, que sabe redigir um texto, ou que pode dar consultoria acadêmica, que pode ajudar a escrever uma tese, né? Você pode revalidar o seu diploma de pedagoga e ser pedagoga lá. E trabalhar com crianças também. Que lá tem essa questão, né? Que agora, aqui no Brasil, chama de reforço. Lá tem um outro nome, agora me fugiu esse nome. Mas lá tem muito essa questão do reforço escolar. Matemática, português. E muitas mães brasileiras que têm filhos pequenos lá, que chegam lá e têm dificuldade, que a pedagogia é diferente, colocam o filho no reforço de matemática, de português, né, de escrita, de redação. Tem mercado e você pode empreender? Tem e pode. Mas vai ser sucesso? Vai depender das ferramentas. Vai depender de uma série de coisas, né? Então não venda tudo. Eu não gosto de colocar todos os ovos dentro de uma cesta só. Eu acho que se a gente conseguir dividir e se organizar para estar lá pelo menos 2 ou 3 meses, até as coisas se organizarem, até explicadores, perfeito, né? Não é professor particular, é explicadores. Então, assim, se você se organizar para ficar até 3 meses lá, até você conseguir os documentos, até você se organizar, até você ir matando um pouco a saudade, tem até a parte sentimental nisso. Porque o primeiro mês, Pedro, a gente sofre muito. É saudade da família, é outro. Se você chega lá num tempo mais frio, você tem muita dificuldade de dormir no frio, tem gente que tem problema de pele com frio. Então, assim, não é assim tão rápido. Você não vai chegar lá em uma semana conseguir um emprego, já começar a ganhar dinheiro. As pessoas, elas se iludem muito. Assim, eu vou chegar lá, eu vou ganhar 100 euros por semana. 100 euros é 700. Né? Não é essa... Não se iluda, né? Então vai devagar, estuda direitinho, né? Que as coisas não são assim tão simples, não. Planejamento é fundamental, exatamente. A Neia falou aqui, e é isso Tá mesmo. certo, tá certo. Na coluna e na nossa conversa, nossa primeira conversa, a gente falou um pouco do grupo do Amigos em Coimbra, que tem 30 e poucos empresários, a gente chegou a falar, que tanto se ajudam entre eles, quanto pedem ajuda para você, quanto pedem ajuda para os moradores de lá, no sentido de indicação, de como fazer, enfim. Para eles, você vê que teve alguma fórmula de sucesso para todos chegarem a conseguir colocar em prática, além do planejamento, claro, mas às vezes vender um produto brasileiro dá muito certo, ou vender alguma coisa que seja natural de Portugal dá mais certo. Existe alguma linearidade assim no empreendimento de lá? Os empreendedores que estão com Amigos em Coimbra, só vou te fazer uma pequena correção, porque senão eles vão me matar. O Amigos em Coimbra não ajuda eles, né? É uma espécie de cooperativismo. Na prática, é um cooperativismo, sim, mas eles pagam valores mensais para que a gente possa existir. Então, não é assim, uma atividade filantrópica, né? Existe toda uma estrutura que precisa existir e precisa de suporte financeiro para existir. Bom, todos eles que são brasileiros, a grande maioria trabalham com produtos brasileiros, né? Eu tenho a Beleza Afro, por exemplo, que é uma angolana que faz parte do projeto, e ela vende shampoo e condicionador para cabelos mais crespos, assim. Então, ela trabalha, por exemplo, com a Biostratos, que é para quem tem o cabelo mais cacheado e tudo mais, tem aquele cuidado mais específico, que às vezes o shampoo e condicionador lá na Europa não funciona tão bem para o nosso cabelo, né? Eu tenho, por exemplo, o Estúdio T, que são 2 meninas maravilhosas que trabalham com a escova, eles falam escova brasileira, né? Que é aquela escova progressiva, que é aquele alisamento brasileiro. Então, assim, são coisas que deram super certo. Mas tenho no time também pessoas que trabalham com produtos portugueses, como, por exemplo,
O Telheiro, que é um restaurante que vende bacalhau, né, comida portuguesa, e da Superset também. Obviamente que no caso do Amigos em Coimbra, pelo fato de talvez ter sido criado por uma brasileira e tudo mais, a maioria dos empreendedores são brasileiros e trabalham com produtos brasileiros, né? Mas ambos os casos funcionaram bem. O que eu percebo é que, como hoje tem muito brasileiro indo para Portugal, existe muita demanda por produtos brasileiros também. Mas existem sim demandas específicas por produtos mais voltados para o mercado europeu. Até porque, pelo que eu percebo, os empreendedores brasileiros, depois de um tempo, eles até preferem atender o português, né? Porque o português vai ter um poder aquisitivo maior, né? Vai poder te pagar melhor pelo seu produto, pelo seu serviço, né? Não tem essa questão do câmbio, essa diferença cambial tão grande. Então, com o tempo, ele também vai começando a se adequar ao produto para chamar atenção para o português também. Então, ele leva para o português também conhecer o produto dele, né? Que é tão legal. Sim. E a gente estava falando, eu comecei a live falando um pouco disso, do que as pessoas buscam, né, quando mudam drasticamente de vida, assim, que é uma mudança drástica. Você foi para estudar, não foi, Amelie? Fui para estudar. O Amigos em Coimbra foi uma coisa que aconteceu na minha vida, não foi nada muito programado. Apesar de eu ser professora de planejamento estratégico e sempre trabalhar com planejamento, foi uma coisa que aconteceu. Como coisas que acontecem na vida da gente, né? O que aconteceu foi o seguinte, em 2018, por conta da crise do FIES e tudo mais, como a Tânia mesmo disse, sou professora, fui professora da FAESA, da Estácio, né? E eu estava desempregada. E meu filho tinha só 3 anos. E aí, naquele momento, desempregada, eu passei no doutorado na Universidade de Coimbra. E com um filho de 3 anos, eu falei, e agora? Como que eu vou para outro país fazer um doutorado com um filho pequeno? O que eu vou fazer na minha vida? Se eu desmaio lá, se acontecer alguma coisa comigo? E aí eu comecei a colocar em outras plataformas assim, gente, olha, meu nome é Amiri, eu sou mãe, eu tô indo para outro país, tem alguém na mesma situação que a minha, vamos fazer amizade e tal. E aí, naquela época, o pessoal falou assim, coloca o link no grupo, um link de WhatsApp que a gente entra. Aí, Pedro, eu fui dormir, quando eu acordei tinha 200 pessoas no grupo. Imagina isso, porque existem muitos imigrantes que querem fazer amizade, querem informação antes de ir. E aí a coisa começou a crescer, crescer, crescer. Hoje são 18 grupos, estamos em 30 empresas, né, investidoras aí, né, é uma cooperação mútua entre eles, né, e entre nós, né, porque eles também me ajudam a manter o projeto vivo, a manter os grupos, manter o Instagram, manter tudo isso. E eles também dão suporte a quem está indo, Pedro. Porque imagina, se eu indico um transfer, né? Imagina, você vai chegar, vamos supor que você vai para Portugal e você está indo me encontrar em Coimbra. O voo vai parar em Lisboa, né? De Lisboa a Coimbra, você vai precisar de um transfer. E aí eu vou falar assim, Pedro, olha, vai com a Bolor. O Abolô é da nossa confiança, faz parte aqui do nosso time, né, brasileiro e tudo mais. Então, tem essa segurança, né, de você ir com uma pessoa já certa, séria, que você sabe que tem essa indicação nossa, que tem o nosso nome aí, que a gente já vai, Deus me livre, indicar uma pessoa que né, não, a gente já vai indicar uma coisa certa, assim. Sim, claro. E a gente vê, você falou de do nada 200 pessoas, amiga, a gente vê muito brasileiro, né? Tanto já lá, quanto indo para lá. E aí eu acho que eu cheguei a comentar com você na entrevista, eu fiz uma outra coluna com a irmã de uma amiga minha, que foi para lá e fez um Instagram de dicas em Portugal, o nome é Vivendo em Portugal. Ela posta desde o preço da cereja in natura no supermercado até onde encontrar roupa de cama na promoção. Ela faz tudo. Ela mora no Porto. E aí ela falou que ela não indica, não incentiva as pessoas a irem, porque é muito difícil e às vezes quando você está sozinho o desgaste é muito forte.
Mas você me falou que você indica, você incentiva as pessoas a irem. Ela E não indica aí, as pessoas a irem ela falou que ela nunca. já incentivou, mas ela fica com medo de pessoas que criam uma expectativa que não existe. Mas o mercado português consegue atender todo mundo, não? Era essa a pergunta. Muita gente procura, muita gente vai, e se muita gente continua indo, eu imagino que tenha público, porque senão as Olha, pessoas não iriam mais. olha, o que eu acho. A Elizabeth falou assim, ó, tem que vir, mas sozinha é mais difícil. Concordo com você, Elizabeth. Pedro, o que eu vou te falar, a meu respeito. Hoje eu fico indo e vindo por conta da empresa, porque o meu filho está em processo de alfabetização. O meu filho não pode alfabetizar em 2 países, senão ele vai aprender a ler e escrever, principalmente numa pandemia. O que eu te falo é que eu não teria voltado. Eu teria encarado mesmo com a pandemia e tal. Sozinha, principalmente com filho pequeno, é uma coisa que eu falo, olha, sozinha com filho pequeno, realmente eu fui aventureira demais, eu acho que eu fui longe demais, porque eu não tinha tempo, Pedro, nem de ficar triste, porque eu tinha que dar conta do meu filho. Então, realmente, foi brabo. Além do mais, estudando, fazendo doutorado e ainda comecei a empreender. Realmente, o que eu fiz foi meio loucura. Agora, eu incentivo as pessoas a irem? Incentivo da maneira certa, fazendo um planejamento legal, sabe? Se aconselhando, não se aconselhem com pessoas que vão prometer milagres. Existem advogados hoje, Pedro, que prometem para você uma carta convite do consulado, que promete documentos mirabolantes. Isso não existe. Tem gente que promete emprego de lá sem nem ter nunca te visto. Cuidado com essas promessas. Vai, mas vai para você ficar lá 3 meses se organizando, vendo onde você vai morar direitinho, vendo um lugar para você trabalhar, até você tirar seus documentos. Organize os seus documentos daqui do Brasil. Pegue empresas sérias, sabe? Que não vão cobrar um absurdo de caro, mas que vão te orientar, né? A gente está montando essa equipe multidisciplinar e eu trouxe uma pessoa para o planejamento exatamente para isso. Por quê? Porque se você se organizar direitinho, nossa, tem tudo para dar certo. Por que esses 30 empresários que estão comigo são um sucesso? Se não tivesse mercado, eles seriam? Uai, o Mercadinho Brasileiro aqui, que é nosso parceiro, o Empório Brasil, começou agora, tem 1 mês, inaugurou, tem 1 mês. Já é sucesso, e já bomba. O Café Brasil reinaugurou agora, tem 1 mês. A gente vai fazer festa junina lá daqui 15 dias, inclusive, gente. Tá todo mundo convidado. Bombou, a feijoada dele bombou. Deu 50 pessoas pagando 5 euros só a entrada. Tem mercado? Tem. Mas foram pessoas que se organizaram. Já, né, assim, eu vejo que são pessoas que vieram até o Amigos em Coimbra, falaram, olha, a gente quer o apoio do Amigos em Coimbra para poder empreender, a gente quer fazer parte dessa cooperação de empresários. Um visita o outro, né, participa e tudo mais. Então, assim, eu não desestimulo ninguém aí, não. Eu acho que se tá indo é porque tá dando certo, né? Mas Eu acho a mesma os coisa. comentários do pessoal, que o pessoal tava me tendo um monte de comentário na hora que eu tava falando. Mas eu tô vendo que são comentários positivos. O que eu acho é isso. Eu acho que se continua indo gente, é porque alguma coisa tem. E eu sempre acho que essas pessoas, eu até já comentei isso aqui em casa, essas pessoas que saem vendendo apartamento, carro, vendem tudo e, sabe, é quase um ato de desespero você ir para fora do país, seja financeiro ou qualquer outro desespero, não vai dar certo, seja em Portugal, em Dubai, no Texas, em Ohio, não vai dar certo em lugar nenhum. Não vai dar Porque certo você em lugar precisa nenhum. pensar o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, como que eu vou me manter, onde eu vou morar. E quando você tem filho, né, como você falou que foi essa experiência, tem um plus.
É De mais você ter uma segunda pessoa. pior ainda. Lá você vai ter acesso a segurança, saúde e educação gratuito? Vai, mas não é assim tão rápido. Você precisa levar os documentos corretos. A Tânia fez uma pergunta interessante. Ela falou bem assim, como é que é para ir como uma aposentada, né? Existe um visto específico para aposentados e tem muitos brasileiros aproveitando. Por quê? Porque ele recebe aposentadoria no Brasil e, e convertendo em euros dá um valor infinitamente menor. Só que lá em Portugal, o custo de vida, com exceção do aluguel, né, da casa, que é muito caro, se você não tiver ninguém para partilhar, fica muito caro mesmo. Mas com exceção do aluguel, a questão da educação e da saúde lá é praticamente gratuita. Por exemplo, meu filho teve uma crise de asma lá, né? Meu filho, ele tinha 4 aninhos, e aí no primeiro inverno mais rigoroso, eu senti que ele estava chiando, eu corri com ele para o hospital. Pedro, eu fiquei apavorada com aquele tanto de exame. Eu falei, não vou ter dinheiro para pagar, já estava me preparando assim, para lavar as louças do hospital mesmo, porque viraram o menino ao avesso, tiraram um monte de foto do menino e exame, exame, exame. Falei, tô lascada, né? E o hospital lindo, todo limpinho, tudo certinho e tal. E eu lá assim, meu Deus, é hoje, né? Aí, na hora de sair, eu falei, e aí? E a conta, né? Como é que é? Aí eles falaram, não, é gratuito, o acesso à saúde é gratuito. E é gratuito mesmo. Se você tiver com os documentos Um dia. certinhos, né? Você vai ter o quê? Você tem que levar o PB4, você vai apostilar o seu PB4. O seu PB4 no Ministério da Saúde tem que lembrar que ele vence um ano, então tem que renovar, né? Chegando lá, você vai ter que fazer seu número de utente, então tem que procurar um centro de saúde. Imagina fazer isso tudo que eu tô falando para você, procurando emprego, e com dinheiro acabando, e sem carro. E não dá. Você precisa se organizar. Por isso que eu acho, Sim. né? Se você for com um planejamento, sim, você tem tudo para dar certo. Nossa, eles adoram. Tem muita coisa brasileira lá que eles gostam, e mesmo se não for, se você não quiser empreender ou se você não tiver um produto típico brasileiro, se você quiser ir para trabalhar, tem muita frente de trabalho legal lá também. Tem muitas pessoas que são cuidadoras de idosos, né, que gostam disso. Tem muitas pessoas que trabalham como Uber, como motorista de pesados, né? Tem muito. Ó, 2 perguntas interessantes aqui. É. A Tânia falou sobre cidadania. Tânia, cidadania é uma outra assessoria. Eu não faço isso, mas é bom você procurar um bom despachante. Mais uma vez, cuidado com os milagres da internet, porque tem advogado aí prometendo cidadania em um mês por preços mirabolantes. Desconfie dessas pessoas. Não existe milagre, é um processo demorado. A minha demorou 2 anos para sair. E é um processo que você vai precisar de um despachante. E no momento agora, tem que lembrar que o consulado está fechado. Então, agora vai demorar mais ainda, tá? E a Débora perguntou se existem franquias em Portugal. Olha, existem, mas o ordenamento tributário lá, ele é super complexo. Então, eu sugiro que você veja uma boa contabilista para poder analisar como que é o ordenamento tributário dessa franquia, para ver se esse negócio realmente vale a pena. Eu preferia pegar uma franquia de um brasileiro, que eu sei que tem lá, ou o que eles fazem muito, que acontece muito, é o que eu faria se eu tivesse dinheiro hoje para empreender em Portugal. Lá eles falam muito em perpasse, agora me fugiu o nome, trespasse. É quando uma pessoa se torna idosa, tinha uma cafeteria por 20 anos, que é super famosa na cidade. E aí essa pessoa fica idosa, tem filhos, mas não tem netos, e ela quer passar aquele ponto que já tem nome, que já tem estrutura, já tem tudo. E você já começa com aquele negócio já estruturado. É o que eles falam de trespasse. Tem muito, e vira e mexe aparecem boas oportunidades nesse sentido, de cafeteria. E você, tipo, compra ou você arrenda? Você pode comprar ou arrendar.
né? Aí tem o preço do trespasse, que é o passe do ponto, assim, né? E Aham. eu acho que hoje vale mais a pena do que uma franquia em Portugal, pelo ordenamento tributário, tá? Que lá paga-se muito imposto, mas vale a pena pagar. Porque a Mas gente tem. o custo de vida não é alto, né, Amiri? É Ou alto, é? é alto se você parar para analisar o aluguel. Aí o que, que eu falo para as pessoas? Que eu acho que é uma excelente dica. A Tânia estava até aí falando que ela quer morar em Sintra, essas cidades famosas. Sintra, Lisboa, Coimbra, Porto, qualquer uma dessas cidades, você vai pagar um aluguel que você não vai acreditar, Astronômico. de 500 euros, sendo que lá o salário mínimo é 700, que é o que você vai ganhar no início. Então, assim, procure as cidades do entorno. No entorno de Coimbra, existem cidades que são bem menos conhecidas, bem menos famosas, onde você vai conseguir pagar metade do valor do aluguel e aí sim o seu custo de vida vai ficar bem baixo. Por quê? Porque lá você não paga nem saúde nem educação. Então, aí sim vale a pena, né? Aí o custo de vida fica bom. E aí um salário inicial básico, assim, de uma pessoa que chega lá é 700 euros, mais ou menos? 700 € é o Que salário. não é pouco. Oi? É pouco, porque às vezes se a gente pensar em 700 reais é muito pouco, mas 700 euros não é tão pouco assim. O poder de compra do euro é maior, né, do que o real. Então, na hora que a gente analisa, a gente tem que fazer essa comparação. 665 €, a Neia corrigiu aí, é verdade, é 665 € mesmo. É, líquido vai te sobrar uns 600 € e é pouco. Então, para você morar sozinho, pagar aluguel, é pouco. Agora, você vai para dividir o apartamento com uma pessoa, aí já vai ficar 1.200 € para vocês pagarem o aluguel e o que sobrar vocês dividem, tá? Tem até o Eduardo me perguntando assim, quais Já cidades estão querendo são. saber até a cidade que é. Meu Deus, eu vou ficar doidinha com vocês, gente. É muita pergunta. Eu tô, quais cidades? Em volta de Coimbra, eu gosto muito de Ceira, que é uma cidade que não é famosa, mas em 5 minutos de ônibus você está em Coimbra. Não precisa morar no centro de Coimbra, onde todo estudante que sai daqui do Brasil vai para morar lá. Você vai pagar metade do valor do aluguel e vai morar numa casa ótima. E você quer saber o legal também de morar nessas cidades menores? O centro de saúde dessas cidades vai ter bem menos gente para ser atendida. Então, quando você precisar de um atendimento médico, você não vai pegar aquelas filas, né? Que lá tem Vai fila ser para muito ágil. tudo. É uma dica ótima isso. Ó, tem Mealhada, tem Ceira, tem Eiras, tem Viseu também, é uma cidade que é mais barata do que Coimbra, né? Ceira, E você exatamente isso. foi, É Ceira mesmo, é assim mesmo. e você foi com filho pequeno, você pode até falar. As crianças devem adorar, né, amigo? A experiência de morar É bem o fora ou não? contrário, ó. Eu acho, olha, eu acho que não, sabe por quê? Porque Portugal não tem muita coisa para as crianças fazer. Olha só, o que acontece? Olha só, Lisboa e Porto é uma realidade diferente de Coimbra, tá, gente? Coimbra, que é onde eu morava com o Davi, o shopping não tinha nada para criança. Então, o Davi não podia entrar no cinema, porque ele era muito pequenininho. E lá a criança não entra no cinema, acho que é só a partir dos 5 a 6 anos que entra. Porque eles não querem, né? Criança chorando e tal. Não tinha nenhum parquinho no shopping, não tinha nada. E quando tava frio, eu ficava com o Davi dentro de casa, assim, gente, tem nada pra fazer com esse menino aqui dentro de casa. Eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer com esse menino aqui. E não tinha muito o que fazer. A sorte é que a gente, com um grupo de amigos em Coimbra, a gente conhece muitas mães, né? E aí a gente juntava as crianças, Vai né? se juntar. A gente ia se juntando, assim. Agora, isso é a realidade de Coimbra, tá, gente? Já Porto e Lisboa, os shoppings, tem um monte de coisa para as crianças. É igual aqui no Brasil, tem pista de patins, tem Papai Noel, tem essas coisas. Coimbra é uma cidade mais universitária. Então, tem
muito pouca coisa assim para criança, assim. Tem os parques da cidade, que são parques abertos, mas quando tá frio, quem vai, Pedro? 0 grau, quem é que vai pro parque? Ninguém. Aí fica muito É. sem opção mesmo. Muito... E você fica nesse indo e vindo hoje em dia, né? Até por conta do filho, para poder ser alfabetizado aqui no Brasil. Mas você ainda sente muita diferença de morar aqui e de morar lá? Ou ficou uma coisa muito perto, muito natural para você? Assim, é, eu não sei nem te responder esse direito, talvez. Eu não... Olha, eu acho que tem muita coisa que eu prefiro Portugal, assim, né? A cultura, igual agora, à noite está tendo agora lá onde eu moro, do lado da minha casa, assim, tá tendo o show do André Bocelli. Então são coisas assim, né? A questão da vacina lá já está muito adiantada, né? Quando tem a Eurocopa é muito lindo, todo mundo unido para torcer e tal. Às vezes eu acho o Brasil um país um pouco mais hostil, assim, principalmente quando eu vou tomar muito cuidado com isso que eu vou dizer, mas principalmente quando você é uma pessoa que aparentemente você tem sucesso, ou não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer assim é que às vezes as pessoas elas só te conhecem por fora, é um protótipo aquilo. Você conhece seu coração, você sabe pelas coisas, pelas suas angústias, pelo que você passa, né? E aí pega a menina ali de Itapuã, da Praia da Costa, e aí às vezes eu sinto o Brasil um país um pouco hostil, assim, no sentido É, de, para você é fácil, né? Ser filhinha de papai, para você, você foi para lá estudar, né? Para você, né? Você é branca, você, né? Não tem um pouco, eu sinto um pouco isso aqui no Brasil. E lá eu sinto as pessoas um pouco, os brasileiros principalmente, mais acolhedores, assim, eles percebem mais a sua luta, que você tá ali, mas é um mérito, que você lutou pra caramba pra ter chegado ali e tal. Termos culturais lá é mais gostoso. E tem essa questão que eu percebo, essa hostilidade aqui do brasileiro também. Mas, por outro lado, nada se compara, né? O clima, a cervejinha, a praia, né? Tudo no que no Brasil a gente tem, que lá, né? Não vai ter nunca. Não tem jeito. a Ivanei está aqui perguntando que o brasileiro que chega lá agora, em que ele vai conseguir trabalhar? Não sendo empreendedora, imagino que ela queira saber, né? Então, eu até indico muito assim. Obrigada, Marcele. É verdade, sou mesmo. Porque ir para outro país sozinha com filho pequeno tem que. Não é brincadeira, não. Eu não gosto muito do termo guerreira, não, porque quem é guerreira é Xena. Nós estamos sobrecarregadas mesmo. Mas realmente batalhamos muito para conseguir chegar onde nós chegamos, isso é verdade. Ivane, essa pergunta sua é uma pergunta comum. O que eu posso te falar é que a grande maioria dos brasileiros que vão para lá vão conseguir de cara emprego em telefonia, né? Assim, para atender telefone, vender serviços de celular, tipo Vivo, Claro, Oi. Lá tem muita vaga nesse sentido, que você ganha comissão e tal. Lá tem muitas pessoas que de cara conseguem emprego como cuidador de idoso, né? Porque muitos portugueses já não querem mais e tudo. É, também muitos empregos de garçom, garçonete, call center, exatamente, né? Call center, cuidador de idoso. E os homens também muito, muito, muito motorista. Motorista de Uber, motorista de pesados. Lembrando que nessa parte de planejamento, que é essa parte tão importante que a gente tem feito esse programa para a galera se preparar, a sua carteira de motorista aqui do Brasil, ela não vale lá em Portugal. Então, você tem que fazer um planejamento para levar uma carteira de motorista, né, que não esteja para vencer, porque chegando lá você vai ter que trocar essa carta de condução. E para dirigir caminhão, outras coisas, não é uma simples troca. Você vai ter que fazer como se fosse uma escola de condução, assim, né? Vai ter que tirar uma carta lá mesmo.
Mas os motoristas não querem saber de outra vida, porque tiram na faixa de 2 a 3 mil euros mensais. E lá ser motorista é muito bom, porque a estrada é ótima, né? Então, todo mundo quer ser Então aí é motorista. uma oportunidade também, né? É sim, tem muita gente que vai para ser motorista, porque é uma baita oportunidade. E uma coisa que eu acho legal sobre essa questão do custo de vida é até uma coisa que aquele ator famoso falou, aquele que fazia Agostinho Carrara, ele estava morando em Portugal na época. Sei. Faz uns 10 anos que ele falou isso, eu nunca esqueci. Cá em Portugal, né, como eles falam, cá em Portugal você não precisa ter um carro bom, porque as estradas são boas. Então, se você tiver um carro simples, ele vai te levar para qualquer lugar e ele não vai ficar quebrando mola, tendo vários. Então, assim, você não precisa ter um carrão, né? Você não precisa ter. Porque lá tem isso, né? As estradas são muito boas mesmo. E aí isso é você. Seu filho opina de morar aqui ou morar lá? Ô, Fina, Do que é bom, do que é Brasil ruim? nunca mais. Ah, Eu que lute muito, você que lute. eu que lute. Porque hoje você já se dedica totalmente ao Amigos em Coimbra e fica essas temporadas aqui lá, não é isso? É, hoje, atualmente, por conta da pandemia, eu também sou professora da escola estadual. Porque o que que Ah, acontece? verdade. Como eu percebi que eu só ia para Coimbra mesmo, mas pro final do ano, por conta da pandemia, eu falei, eu vou aproveitar e continuar dando aula também. É para realmente equilibrar essa questão da renda. O Amigos em Coimbra começou muito pequenininho, eu nem imaginava. Esse boom mesmo veio em 2020, assim. Eu não imaginava que ia chegar onde chegou mesmo, assim. Foi uma coisa que foi acontecendo com o tempo. Que Rafael é até muita gente, né? o Rafael me corrigiu aqui que o motorista de pesado que ganha esse valor que eu falei é só o que faz trajeto internacional. É verdade mesmo. São aqueles que fazem Portugal, Espanha e tal. Aí, realmente. Obrigado pela correção, Rafael. Mas que lá também é muito natural isso, né, amiga? Ainda mais ali, Espanha, que é do lado. Quando eu vim para o Brasil, por exemplo, eu vim pela Espanha. E foi muito engraçado, assim, quando eu entrei no transfer, né? E eu tava com o Davi me preparando para uma viagem super cansativa e demorada. Falei, nossa, indo para outro país de carro, sou muito louca e tal. Aí quando eu falei, já chegou, já estamos na Espanha já. São 5 ou 6 horas de carro, é muito perto. É muito É perto. muito pertinho. É. A Débora falou uma coisa aqui agora que eu lembrei de uma coisa que você me falou na entrevista. Ela disse, lá ninguém melhor pelo carro que tem, parece que são menos fúteis. Quem tem BMW é brasileiro, né? Eu costumo dizer que quem tem BMW em Portugal é brasileiro. Eu não conheço, é muito raro você ver um português que tenha BMW lá. Porque eu lembro meu professor do doutorado, é muito engraçado. A gente ia almoçar, né? O doutorado ele tem um intervalo na hora do almoço para a gente almoçar. E as ruas em Coimbra, elas não são nada acessíveis. Aliás, para quem é cadeirante, Coimbra não é uma cidade acessível. É tipo o Pelourinho multiplicado por 10. Lá é o Pelourinho, Pelourinho, Pelourinho. A cidade é um morro. Então, e só paralelepípedo. E eu tava de salto nesse dia, porque eu tava de bota, e eu não queria ir andando até o restaurante. Porque mesmo que fosse só 2 ou 3 quarteirões, com aquele sapato que eu tava naquela rua, eu ia acabar caindo. Aí eu lembro que o meu professor, que é português, eu virei para ele e falei assim, Arnaldo, pro meu professor, olha, então a gente se encontra lá, eu vou pegar o carro e encontro com vocês lá. Ele ficou horrorizado quando ele soube que eu ia pegar o carro. Eu não acredito que você tem carro cá em Coimbra, porque assim, ninguém anda de carro mais, o carro polui. Eu venho de Porto, eu pego ônibus, tem que andar a pé, tem que. Então, assim, eu lembro que ele ficou barbarizado. Assim, assim, deu ir de carro num lugar. E aí eu expliquei, não, professor, é porque o meu salto. Não, pega aqui no meu braço, vem aqui no meu braço, vamos juntos. Aí ele me pegou pelo braço e eu fui com ele. Fui que foi, que ele não deixou eu pegar o carro, não. São mordomias que a gente está acostumado, né? O brasileiro.
E lá, como a cidade realmente não é tão acessível, eu falei assim, eu vou de carro aqui, porque vou acabar tomando tombo, né? Mas ele ficou, e ele é um professor da Universidade de Coimbra, ele é uma pessoa que ganha muito dinheiro, ele é uma pessoa que tem muito e ele não tem carro. Como a É. maioria das pessoas não Isso a gente é o brasileiro que carrega muito isso, e o carro, né, o valor do carro é proporcional ao sucesso. Isso a gente vê no Brasil. E o brasileiro fora do país, eu já viajei algumas vezes, a família toda espanhola, só eu e minha mãe somos brasileiros. O brasileiro fora do Brasil não tem pena de pagar. Ele paga pelo que ele quer. Se ele quiser comer isso, ou se ele quiser andar nesse carro, ele não tem dó mesmo de pagar por aquilo. é, Então, é até uma oportunidade para o português, o não. brasileiro. O brasileiro, principalmente o estudante que vai para Coimbra, que fazer mestrado e doutorado, eles enfiam faca mesmo no aluguel, porque sabe que o brasileiro que vai para estudar para lá tem um poder aquisitivo alto. E o Paulo aqui está É, falando uma coisa que é interessante, que é isso que chama tanta atenção dos homens. A BMW Coimbra é muito mais barato que no Brasil. com Exatamente certeza. isso. Que eles querem ter aquele carrão, que no Brasil, né, Não em dá. tese não teria, né? Então, É, mas, e o seguro é bem mais barato também. Então. eu acredito, eu acredito. E para finalizar, Mi, alguma mensagem que você deixaria para hoje, para alguém que está com a intenção de ir ou está querendo ir? Olha, a mensagem é se deu certo, olha, eu fico até emocionada quando eu falo isso, porque é realmente muito da minha história. Eu costumo dizer assim, Pedro, que quando o Amigos em Coimbra surgiu e começou a crescer, e aquilo começou a gerar festas juninas e encontros entre os brasileiros, e eu percebi ali uma oportunidade de empreender e criar uma cooperativa entre as pessoas, eu fui muito criticada e ninguém acreditou em mim, né? Naquele momento, né? E como meus pais estavam no Brasil, qualquer pessoa que não acreditasse em mim, estando em Portugal, faria facilmente a cabeça dos meus pais aqui no Brasil, né? De falar, isso não vai dar em nada, essa menina não vai chegar em canto nenhum com isso e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é, se você tem um sonho, que você acredita que é seu, que sabe? Porque a gente tem isso, a gente sabe quando é de verdade. Cara, acredita em você. Mesmo que ninguém acredita, vai dar certo. Tem tudo para dar certo. Empreender em Portugal tem tudo para dar certo. Faça um planejamento, se organize, sabe? Não se jogue, não acredite em pessoas que vão te prometer milagres, porque milagres não existem. Demora um tempo, você precisa se organizar, vai precisar juntar dinheiro, mas se é isso que você quer, acredita em você, acredita no seu sonho, que vai dar certo. Deu certo para mim, ninguém acreditava em mim e deu certo, cara. Então, para você, se alguém acredita em você, então você já está na minha frente. Não, mas eu acredito muito em você e a gente ainda vai ter muita coluna com muito sucesso falando mais da sua história. Tomara, tomara que venha muita coisa bacana por aí. E nós estamos aí com esse projeto. Agora, já no dia 12 de julho, a gente já deve começar alguma coisa para começar a preparar esse pessoal que quer ir, para esse pessoal ir mais preparado, com a apostila, com tudo. A gente quer preparar alguma coisa legal. Em breve, Isso. novidades. Já tem novidade. Amiri, um prazer falar com você já pela segunda vez. Bombou. A coluna não teve para ninguém. Foi líder do dia. Todo mundo interessado, gente daqui de fora. Isso refletiu no seu Instagram, você me contou. E a gente estou sempre aberto, estou às ordens. Sempre um Obrigada. prazer. E é muito bom poder contar histórias assim, como a sua, de pessoas que saíram na cara e na coragem, empreenderam e deu super certo. É muito bom saber que tem pessoas fazendo trabalhos tão bonitos assim fora do Brasil. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Pedro. Quem bomba é você. Eu já tinha saído em diversos outros jornais e nada se compara com a coluna do Pedro. Parabéns pelo seu trabalho. Você é uma pessoa incrível. Tomara que eu consiga te levar muito em breve para Coimbra, para você conhecer de perto o nosso trabalho lá.
E tomara que a gente ainda faça muitas colunas juntos e que a gente conte ainda muita história de muitos capixabas que foram, empreenderam e são nosso sucesso lá. Verdade, isso aí. Obrigada, Miri. Depois essa entrevista fica disponível lá no YouTube. Daqui a pouco a gente divulga já o link que vai estar disponível. Pronto. Obrigada, Pedro. Tá certo? Um Ó, beijinho. um beijo. Beijo.